Fala galera, eu sou o Fernando Alves e hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais para estrear o nosso programa Mundo Literário. E para quem não sabe, no dia de hoje se comemora o Dia Nacional do Escritor, que foi criado no dia 25 de julho de 1960. Isso para homenagear todos os escritores brasileiros e toda a produção literária feita no Brasil. Esse dia foi criado pelo João Peregrino Júnior, que é um literário científico, e o Jorge Amado, que é um famoso romancista. Bom, vamos começar apresentando os nossos convidados. Eu tô aqui com o Mailson Souza, que é colaborador do blog Cultural. Olá. E também o Moisés Andrade, que junto comigo é o criador e produz também todo o conteúdo do canal Lidos e Curtidos do YouTube. Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar com você, Mailson. Me diz aí, como foi essa criação do blog? O que foi que te inspirou a essa iniciativa, né, de partilhar com tantas pessoas as suas críticas, o seu olhar sobre diferentes livros? Bom, a ideia inicial foi do Ademar Júnior. Ele criou o blog, ele começou a escrever, porque ele já tinha essa necessidade de compartilhar as opiniões dele sobre a literatura, sobre as coisas que ele lia. Quando a gente começou a amizade, ele me apresentou a literatura, eu passei a ler a partir da nossa amizade, e junto com essa amizade ele me chamou a colaborar com o blog, né? E a partir desse convite eu comecei a escrever, a organizar minha escrita e melhorar a partir de cada texto, cada leitura, junto com ele. Ah, que legal. Ele trabalha em alguma coisa além do blog? Hoje ele trabalha como professor de inglês, mas na época nós dois fazíamos nossa primeira graduação. Nós éramos colegas de graduação e passamos a amizade que vem seguindo a nossa vida desde muito tempo. Legal. E o blog, ele, além de você e do teu amigo, tem mais uma menina também, né? Que trabalha no blog. Isso, a Vanessa Lemos. Ela, que também começou a nossa amizade, ela conheceu o blog a partir da nossa amizade, ela foi convidada a escrever junto com a gente. Ela já acompanhava todas as coisas que a gente escrevia, ela começou a revisar também, depois se interessou em escrever também passar a escrever com o blog. E você tinha me dito antes que outras pessoas também depois começaram a colaborar com o blog, né? Com conteúdo, com textos. Isso, foi o seguinte, quando a gente começou a escrever, a gente começou a receber muita visibilidade das editoras. Então a quantidade de parceria que a gente começou a receber foi muito grande. Então a gente abriu o blog para novos escritores, para as pessoas que tinham interesse em colaborar com textos, tinham produções próprias, tinham crônicas, poesias. A gente meio que deixou o blog aberto para que as outras pessoas pudessem contribuir. Aí junto com nós três, outras pessoas iam escrevendo textos esporádicos, sem nenhuma frequência direta. Não existia uma obrigatoriedade. As pessoas iam escrevendo, iam mandando para a gente ia revisando e postando. Então, elas enviavam o texto a vocês avaliavam e depois colocavam no site, né? Isso. Ah, legal. Qual é o site? culturalblog.wordpress.com. O cool é de legal, do inglês. E o blog, ele continua ativo? Continua sempre tendo novos textos e tal, novas críticas? Sim, no último ano a gente deu uma reduzida nos textos, a gente acabou se dedicando mais ao Instagram. Porque as pessoas têm se interessado mais por textos menores e nossa vida corrida também tem retirado um pouco o tempo para se dedicar aos textos. Ah, entendi. Mas esse ano vocês já, continuaram ativa, deram uma força a mais no blog? Eu, particularmente, escrevi pouquíssimo esse ano. Quem se dedicou um pouco mais foi a Vanessa. Acho que por conta dela ter mais tempo também, atualmente. Entendi. E você, fora do blog, você também estuda letras, né? Isso. Por conta do meu interesse, a partir do blog, eu passei a me interessar mais por literatura e por estudar textos literários. Aí, assim, nos últimos 2 anos, eu me interessei em me especializar mais, fazer uma nova graduação. Entendi. A tua primeira graduação foi nutrição, né? Isso. Mas assim, você nunca teve interesse assim, de unir uma coisa com a outra? Tipo, escrever sobre nutrição, alguma coisa assim? Não, nunca me passou pela cabeça, não. Até porque eu prefiro mais analisar trabalhos de outras pessoas, até porque a literatura para mim é mais pelo prazer. Eu não vejo muito como... Eu não me vejo trabalhando com a escrita, eu me vejo trabalhando com análises e outros processos envolvendo a escrita. Mas você gosta de escrever dando seu olhar a uma determinada obra, né? Isso. E você, Moisés, me diga aí, como é que é trabalhar no canal Lidos e Curtidos junto comigo? Acho que trabalhar num canal que fala sobre escrita, né, sobre livros, é muito prazeroso, porque é algo que eu gosto de fazer, mas também é muito trabalhoso, né?
porque depende muito de um ritmo de leitura que muitas vezes a nossa vida, o nosso trabalho não permite que a gente leia tantos livros, e aí tem uma espécie de demanda um tempo para produzir conteúdo, né? Então também tem uma parte muito difícil nele. Mas eu gosto muito de trabalhar no Lidos e Curtidos. Legal. E pessoas que trabalham só com o canal, e a gente vê que tem muita gente que faz isso e ainda assim é criticada ou é vista como pessoas que na verdade não trabalham. Eu acho que todo esse trabalho que demanda o canal e tal prova que essas pessoas sim, elas têm como trabalhar nisso e serem consideradas por esse trabalho, certo? Sim, é uma forma de trabalho como qualquer outra, né? Mas como é algo muito novo, atual, talvez não seja muito considerado como qualquer outra profissão, criador de conteúdo. E eu também percebo que tem muita crítica, principalmente dos profissionais que trabalham especificamente com literatura, com relação à crítica mesmo, né? Como se a gente não fosse formado numa área específica de crítica literária, mas eu acho que dentro do universo do YouTube, a gente passa mais a nossa visão como leitor. A criação do canal, ela não foi feita para ser uma crítica literária, ela foi feita mais para conversar com as outras pessoas que também gostam de literatura. Porque a ideia do canal foi justamente encontrar pessoas que também gostem de literatura e discutir, mas de uma maneira bem suave, não de uma forma tão aprofundada assim. E você trabalhando no canal, né, no canal literário, como as pessoas chamam, né, os booktubers, você acaba também produzindo conteúdo e escrevendo um roteiro, né, para fazer determinados vídeos. Então você acaba criando textos também, né? Sim, eu acredito que tem gente que consiga criar vídeos falando sobre livros de maneira mais natural, mas eu especificamente preciso de um roteiro para poder passar para as pessoas. Então acabo escrevendo também. E como o Mailson falou, o Instagram ele também tem muito público. Então as postagens do Instagram também demandam de alguma escrita, mesmo que seja em texto menor. O que às vezes acaba sendo até mais difícil, né? Às vezes você resumir uma ideia num pequeno texto para atrair o público é um desafio, né? Como é que a gente encontra o canal no YouTube? No YouTube, você pode pesquisar Lidos e Curtidos ou então youtube.com/Lidos e Curtidos. E no Instagram é @Lidos e Curtidos, tudo junto. E vocês vão encontrar não só o Moisés, como a mim também, viu, gente? Então, dê uma olhada lá. E qual é o seu autor brasileiro favorito, Moisés? O meu autor brasileiro favorito hoje em dia é o Érico Veríssimo, mas eu também tenho uma autora favorita, que é a Lígia Fagundes Telles. Quais são as obras assim principais, as que você mais gostou desses autores? Olha, da Lígia Fagundes Telles, eu gostei muito de Ciranda de Pedra, e do Érico Veríssimo eu gosto de diversas obras, mas principalmente a coleção do Tempo e o Vento. Legal. E você, Mailson? Assim, escolher um autor é um pouco complicado para mim. Atualmente eu estou numa disputa entre o Machado de Assis e o Inácio de Loyola Brandão. Qual a obra dele, do Inácio e do Machado? Do Machado, Dom Casmurro é inevitável, mas atualmente eu estou numa paixão muito grande pelo Isaú e Jacó. Do Inácio, eu gosto muito dos contos, da antologia Cadeiras Proibidas, e do romance Não Terás País Nenhum. Eu percebi que vocês falaram tanto os autores clássicos quanto os autores contemporâneos também, né? Como é que vocês veem a escolha entre autores clássicos ou autores contemporâneos? Olha, geralmente, quando eu vou pegar um livro para ler, eu não escolho muito pensando no autor ou se a obra é clássica ou contemporânea. Eu vou mais pelo que a história fala, né? Mas eu vejo que muita gente tem um certo preconceito com os clássicos e muita gente tem um certo preconceito com os contemporâneos. E acaba tendo uma rivalidade, como se fosse clássico versus contemporâneo, né? Também percebo que muitas vezes os contemporâneos eles não são muito valorizados. Tem muito aquela história de que o autor ele só recebe reconhecimento após a morte. Isso vem desde das artes, né? Das pinturas. Isso. Né? Aconteceu um caso muito parecido, muito recente, com um autor contemporâneo que ele cometeu suicídio e só depois que as obras dele começaram a ter bastante procura, né? Sim. Mas, assim, comigo isso não acontece. Eu pego tanto clássico quanto contemporâneo, depende muito do que a história vai trazer. Acho que também essa coisa do contemporâneo tem muito da época do colégio, né?
as pessoas talvez às vezes prefiram o contemporâneo e tenham um certo preconceito com o clássico, porque afinal de contas os colégios meio que obrigam, né? Eles botam de uma maneira forçada a leitura de certos clássicos e as pessoas acabam tomando horror, né? Eu acho que essa questão de clássicos no colégio também tem muito do que o livro clássico ele quer passar. Tem certas mensagens que a gente só consegue perceber num livro clássico depois de certa vivência, né? Então talvez seja mais complicado para um jovem que tenha a vida focada em outras questões se prender a certas coisas que os livros clássicos trazem para a gente. Assim, em relação à escolha de clássico e contemporâneo, para mim é muito complicado. Hoje em dia, eu escolho mais a leitura a partir da referência que eu já tenho dela. É tanto que algumas pessoas ficam, eu não quero spoiler, não gosto de spoiler. Só que quando eu já sei algo da história, isso me motiva a querer ler essa história. E é interessante... Porque, assim, eu acredito que o importante não está na forma, no que aconteceu, na verdade, mas sim na forma como aconteceu, né? Em tudo que... Todo o processo que levou àquele final, né? Ou Isso. então do tema que se trata, né? Vamos ver aqui um caso de complexo de rejeição. Eu quero ler esse livro, né? É interessante essa questão. Por exemplo, no caso do Dom Casmurro, que hoje é um dos meus livros favoritos, eu iniciei ele 5 vezes e eu não conseguia passar da página 50, porque não conseguia conversar com o que a história estava contando. E eu só ouvia as pessoas falando, capítulo traiu, não traiu, sendo que isso não é nem o relevante da história. Tem tantas questões que você pode discutir a partir da leitura desse livro que eu só pude perceber com a maturidade literária. Ou seja, a partir do momento que eu já tinha outras referências sobre como ler, o que ler, ou o que outros autores pensavam sobre o Machado, sobre Dom Casmurro, foi que eu consegui finalmente ler e entender o quanto essa obra foi importante, principalmente para mim, enquanto leitor. Isso acaba me fazendo pensar que, sei lá, acho que os colégios, eles colocam clássicos pra gente ler, sei lá, com 15, 14, 16 anos, mas na verdade a nossa cabeça não está preparada, até porque na sociedade de hoje não há um preparo do adolescente, da criança, para pensar em questões humanas, né? A gente está sempre só pensando em videogame, em namoro, em questões assim, né? Coisas bem jovens mesmo, mas acho que não há um preparo para que a gente entre mais aprofundado, né? Num pensamento mais profundo, numa coisa mais... Eu acho que o preparo é mais voltado para se passar num vestibular, né? Entrar numa faculdade. Então, ou seja, vem aquela coisa do decoreba, né? De você saber, a história do Dom Casmurro é de uma mulher se traiu, se não traiu. E acaba ficando uma coisa tão superficial, né? Sobre aquela obra que a pessoa acaba... Ela nunca se interessa, ela já sabe que o tema é aquele e ela acha que realmente vai ser só sobre aquilo, ela nem se interessa ali. Até porque os jovens hoje em dia, eles estão muito mais objetivos. Então, quando você pega uma obra aparentemente simples, com uma discussão apenas sobre traiu, não traiu, dificilmente um jovem vai se interessar. Então, às vezes o jovem prefere ler um conto que ele sabe, é rápido, então eu vou ler isso aqui porque é mais tranquilo, do que ler um romance grande para uma coisa simples. E às vezes o que eu acredito que seja uma má apresentação dessa obra. Porque você dizer, você precisa ler um livro de 300 páginas para fazer um vestibular ou para fazer uma prova, dificilmente vai atrair o jovem para essa leitura. Agora, quando você mostra o quanto que aquela leitura pode lhe acrescentar, um jovem leria um livro de, 700 páginas tranquilamente. Como eles leram Harry Potter, por exemplo. A maioria já leu, por exemplo. E, Maílson, você é professor também, né? Você ensina no Kumon, né? Uhum. Trabalha com crianças diretamente, então você nota isso? Você repara que a criança, ela talvez não se prenda por conta de ser uma coisa muito grande, talvez por um conto fosse mais agradável, melhor para fisgar uma criança ou um adolescente? Isso, tanto o tamanho quanto a linguagem. Tipo, uma pessoa de 14, 15 anos pegar um livro com uma linguagem mais complexa, dificilmente vai atrair. Então, a iniciação da leitura é interessante com as leituras apropriadas para cada idade. E a partir daí, introduzindo coisas mais complexas, mais, como é que eu posso dizer? De maior aprofundamento. Falando nisso, eu acho que essa questão do interesse pela leitura vem muito também do estímulo que o pai faz com a criança desde pequena, né? Sim. Porque enquanto ele falava, eu parei para pensar, por que eu li Harry Potter? Porque eu assisti o filme primeiro. Então, eu gostei tanto do filme que agora eu quero ler o livro.
Ou então, na minha infância eu vi tal novela. Essa novela foi adaptada de uma obra, então vou procurar essa obra para ler. Foi exatamente o que aconteceu comigo no Tempo e o Vento, né? Tipo, tinha bastante tempo que eu tinha perdido o interesse pela leitura, eu estava muito tempo parado, sem ter aquele costume, né, de ler sempre. E aí, um belo dia, eu vi cenas da minissérie da Globo, O Tempo e o Vento, de anos atrás, e me interessei muito em ler a história. E aí eu procurei o livro na livraria, comprei, e dali eu não parei mais. Eu fui emendando um livro atrás do outro e não parei. É impressionante, né? Muito legal. E isso que vocês falaram para mim, eu acabei pensando na importância também dos best-sellers, né? O best-seller, ele sempre tem uma linguagem um pouco mais fácil, uma linguagem mais popular. E é importante, né? Tantas pessoas criticam o best-seller como algo ruim, que deve se jogar no lixo, mas ele tem a sua importância, né? Exatamente. E é interessante essa questão da apresentação, porque como eu falei no início, eu iniciei minha vida literária aos 18 anos. Então, eu fui apresentado à literatura aos 18 anos. E como esse meu amigo sabia que eu não lia, não tinha o hábito, o primeiro livro que ele me emprestou foi Matilda, que é um livro escrito para crianças. Ou seja, se eu não tenho o hábito de ler... E que tem um filme também, né? E que eu já conheci. Foi exatamente esse o estímulo. Você já conhece a história, é um livro curto, com ilustrações, então você vai conseguir ler mais rápido. E na época, eu lembro que eu li em uma semana e achei isso incrível. Meu Deus, terminei um livro em uma semana. Atualmente, no ritmo de leitura que eu venho, eu consigo terminar até 3 livros em uma semana, tranquilamente. E se não fosse a introdução em um livro numa linguagem tranquila, sem a pressa de terminar, eu nunca chegaria ao tipo de leitor que eu sou hoje. E eu acho também que essa questão de best-sellers, o pessoal também tem preconceito com eles, volta àquela discussão sobre clássico ou contemporâneo, né? Eu só gosto de ler livros filosóficos, eu só gosto de ler russos, né? Livros para adultos jovens, não, isso aqui é uma porcaria. Os ditos livros que acrescentam alguma coisa, só que toda leitura acrescenta alguma coisa. Claro que tem uns que tem um nível de aprofundamento maior que outros, né? Mas todos os livros têm seu nível de importância. Não, e acaba que tem tantos livros que são tão aprofundados, mas a pessoa não está madura o suficiente para encarar um livro desse, que ela não vai, talvez não acrescente nada na vida dela. Talvez aquele popular, aquele young adult ou chick lit também, esse talvez acrescente ainda mais naquele momento da vida da pessoa, naquele amadurecimento que ela ainda tem ali do que outros. E ainda assim, depois de um passar dos anos, por mais que ela possa se aprofundar em outras obras, ela ainda pode também pegar de vez em quando, né? O best-seller ali, um checklist também, para se distrair, né? Para ter uma leitura mais fluida, uma coisa menos compromissada, né? Eu estava lembrando aqui do meu primeiro texto no blog. Meu primeiro livro foi Matilda, e 1 ano depois eu entrei no blog. O primeiro texto que eu escrevi no blog foi do Gabriel Garcia Marques, né, do Memória de Minhas Putas Tristes, que é um livro considerado hoje em dia um clássico, né, do autor. Que inclusive esse livro é muito bom, viu? Eu tenho ele lá na minha estante, eu tô querendo reler, já tem um tempinho. Gente, muito obrigado, viu? Adorei a conversa com vocês, adorei. Obrigado, Maílson Souza, pela conversa. Obrigado, Moisés Andrade. Obrigado. E é isso, gente. Para que vocês saibam onde encontrar essa galera aqui tão maravilhosa, vou pedir para que eles repitam. O Blog Cultural, qual é o endereço? culturalblog.wordpress.com. São 2 Os, no caso. Certo. E Moisés? E lidos e curtidos no YouTube ou no Instagram. Tá certo. Gente, é isso. Esse foi o primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.